Salve, salve, galerinha! Lei da gravitação universal de Newton, com o professor Lucas. Vem comigo. Bom, até então, nós sabemos que Kepler concluiu que para qualquer sistema binário, eu tenho três leis a obedecer. Primeira lei, o planeta vai orbitar em torno do Sol, por exemplo, numa trajetória elíptica. Segunda lei, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Terceira lei, o seu período ao quadrado sobre o seu raio ao cubo médio é sempre uma constante para qualquer sistema binário dentro do sistema solar. Newton ficou intrigado do porquê, então, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o porquê que no afélio, que é lá no afastado a velocidade tangencial é menor, por que no periélio a velocidade é maior e o porquê, né, dessa relação harmônica t quadrado sobre r ao cubo da terceira lei de Newton, da terceira lei de Kepler. Então, baseado aí nas observações de Kepler, Newton concluiu o seguinte: se existe duas massas separadas por uma distância, sempre essas duas massas irão se atrair, obedecendo à relação. Essa força de atração, que pela terceira lei de Newton é igual em intensidade nos dois corpos, a força que o A atrai o B, supondo esse o A, esse o B, é a mesma força que o B atrai o A em módulo. Tem a mesma direção, mesmo eixo, sentidos opostos e corpos diferentes. E essa intensidade pode ser quantificada pela relação Gzão M1, M2 ou M1, M sobre a distância entre eles ao quadrado, onde esse Gzão é conhecido como constante da gravitação universal. Esse valor é igual para qualquer sistema de dois corpos em qualquer lugar, teoricamente, no sistema solar, tá? A gente pode estender isso ao universo. Bom, mas a pergunta que não quer calar: como que ele encontrou isso? Gente, fazendo testes estatísticos. Ele podia calcular a massa de um planeta, calculava a massa do Sol, ou a massa do Sol e do outro planeta, tá? Sabia a distância média entre eles, e através da relação de força, porque força é massa vezes aceleração, né? Aceleração ΔV por ΔT, ele conseguia achar a velocidade, a variação da velocidade desse planeta em torno do Sol. Tudo a partir de dados astronômicos. Bom, e o mais interessante, que apesar daquela época não termos, eles não terem instrumentos de alta precisão, essa relação é válida até hoje. E o mais intrigante, teve uma pessoa bem importante na física que tomou essa ideia como base, chamada Coulomb. Coulomb verificou que duas cargas elétricas podem ser atraídas ou repelidas através de uma força chamada força elétrica, que tem intensidade igual a K, Qzinho sobre D ao quadrado. Ou seja, ele se inspirou em Isaac Newton para chegar na relação de força de atração elétrica ou repulsão elétrica. Muito genial, tá? Bom, então eu quero dizer o seguinte, pessoal, que se eu tenho dois corpos, esses dois corpos sempre vão se atrair. Que é o caso, por exemplo, do porquê que a maçã caiu na cabecinha de Sir Isaac Newton. A maçã caiu na cabecinha do Sir Isaac Newton porque a maçã foi atraída pela Terra. O eminho foi atraído pelo emão da Terra. Então, o porquê que a Lua não sai, né, não foge, não vai embora, ela fica sempre orbitando o planeta Terra, porque existe uma força de atração entre eles. A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua.
com a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Porém, a Lua não cai sobre a Terra, ou a Terra não cai sobre a Lua, porque a Lua tem velocidade. Então é como se existisse, mas não é isso, é questão de energia. É como se existisse uma competição entre essa força e essa velocidade. Então a Lua só não cai porque ela tem velocidade. Se a Lua perder velocidade, ela cai. Se a Lua ganhar muita velocidade, ela vai embora da órbita do planeta Terra, tá? Mas a grosso modo, nós podemos dizer que a Lua orbita o planeta Terra porque existe uma força entre a Terra e a Lua chamada de força de gravitação universal, tá? E isso acontece para qualquer outro planeta que orbita o Sol, tá bom? Isso acontece quando um paraquedista salta. Por quê? Porque existe uma força de atração da Terra para com o paraquedista, chamada de força de atração gravitacional, que nós simplificamos lá em dinâmica e chamamos essa força de atração gravitacional de força peso. Tá bom? Isso, gente, acontece entre dois namorados. Afinal, sempre que eu tenho dois corpos, ó, irmão é minho, existe uma força de interação entre eles. Uau! Segundo Isaac Newton, isso é verdade, tá? Bom, então tomando isso como base, nós podemos pensar no seguinte, gente. Se eu tenho um determinado corpo a uma altura h no planeta Terra, vai atuar uma força de atração nesse corpo de massa m, considerando o planeta Terra uma massa emona. Bom, essa força de atração, assim como eu expliquei ali no paraquedista, né? É a força de atração gravitacional, Gzão, Emão, Emin sobre D quadrado. Que nós sabemos que nada mais é do que a própria força peso lá na dinâmica. Então, se peso vale M vezes G e força gravitacional, a gente acabou de verificar que é Gzão, Emão, Emin sobre D ao quadrado, onde o meu D é a altura que eu estou da superfície, H, mais o raio do planeta Terra, matematicamente esse eminho vai embora com o eminho e encontramos a gravidade do planeta Terra em qualquer altura. O que eu quero dizer com essa linda equação de demonstração? Eu quero dizer o seguinte, que quanto maior for o Hzinho, olha esse Hzinho aqui. Quanto maior for o Hzinho, quanto maior for a altura que eu estou em relação à superfície, menor é a gravidade do planeta Terra. Veja bem, nós assumimos a gravidade do planeta Terra igual a 9,8 aproximadamente, né? Ou na maioria dos exercícios nós assumimos igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu estou na superfície da Terra, quando eu estou aqui, ó, ao nível do mar. Porém, conforme eu vou subindo, conforme eu aumento o valor de H, matematicamente nós sabemos que a gravidade diminui. Tanto é que se eu tiver num H muito grande, o Gzinho vai ser tão pequeno que eu vou ter a sensação de gravidade zero. Por que eu falo sensação? Porque a gravidade zero, matematicamente, só existe lá no infinito, quando o H for infinito. Tá? E na prática, infinito não existe. Então, nós temos a sensação de gravidade zero quando o meu H é muito grande. Sensação de gravidade zero significa gravidade muito próxima a zero. Seguindo a mesma lógica, tá? Essa aqui é a equação que eu falei para vocês, né? Quanto mais distante eu estiver, ó, quanto maior for o H, o que acontece? Menor é a gravidade. Grandezas inversamente proporcionais ao quadrado ainda, hein? Então, se é uma grandeza inversamente proporcional ao quadrado, olha só, eu tenho esse gráfico aqui de força. Por que força? Porque nós sabemos que força, no caso força-peso, né? Ou força de atração gravitacional, é massa vezes gravidade. É proporcional à gravidade. Então, eu quero dizer que quanto mais alto eu estiver em relação à superfície,
menor a força de atração do planeta para com a pessoa. Isso explica, gente, a segunda lei de Kepler. Porque nós sabemos que quanto mais afastado, ou seja, quanto maior o H do planeta, lá no afélio, menor é a velocidade. Por que menor é a velocidade? Porque menor é a aceleração. Por que no periélio, ou seja, quando eu tenho um H pequeno, o H pequeno, G grande. H pequeno, G grande. No periélio, que eu tenho um H pequeno, a força é maior. Maior força, maior aceleração, maior velocidade tangencial. Então essa equação, ela explica quantitativamente o porquê do periélio a velocidade ser maior e o porquê do afélio a velocidade ser menor. Tá bom? Então, juntamente com a ideologia de que sempre dois corpos que possuem massa vão se atrair, isso ratifica as leis de Kepler. Muito bom. Tendo em vista esse conceito, ele foi além. Eu consigo, por que não, calcular essa velocidade de órbita. Por quê? Porque nós sabemos que a Lua, por exemplo, orbita o planeta Terra. Então considera a Lua como massa minha. O planeta Terra como massa irmã. Ele está a uma distância igual a R, que é a altura da Lua em relação à superfície da Terra. Eu chamei de R, mais o raio da Terra, que é rão. Essa é a distância que a Lua ou algum satélite está do seu centro de gravidade da Terra. Bom, se esse satélite ou se essa Lua orbita, o que é orbitar? Se ela tem uma trajetória circular, essa força de atração gravitacional, que nós também chamamos de força-peso, também pode ser descrita como força resultante centrípeta. Afinal, eu tenho um movimento circular uniforme. Então, gente, olha que coisa linda. Se eu posso considerar essa força de atração gravitacional como uma força centrípeta, a aceleração gravitacional é também a minha aceleração centrípeta. E a gravidade, a gente acabou de verificar que é Gzão emão sobre R mais H ao quadrado. A aceleração centrípeta não é V quadrado sobre R. Lembram disso? Lá em movimentos circulares, aceleração centrípeta, V quadrado por R. Mas quem que é o R? O R é a distância total. O R é o raio do planeta mais a altura que eu estou, que é o mesmo raio aqui da gravidade. Raio do planeta mais a altura que eu estou, mas aqui é o quadrado. Manipulando matematicamente, esse aqui vai embora com esse daqui, e nós chegamos na equação da velocidade da órbita. Moral da história. Para que qualquer planeta, para que qualquer satélite, seja ele natural ou artificial, orbite um sistema binário ou um planeta, eu preciso ter uma velocidade igual a raiz quadrada da gravidade da altura que eu estou, vezes a sua distância dos seus centros de gravidade, ou seja, do raio da Terra mais a altura que eu estou em relação ao centro de gravidade da Terra. Tá? Isso explica, gente, aquele motivo pelo qual eu falei o do porquê a Lua não cai sobre a Terra, já que existe uma força de atração. Existe uma força de atração, sim. Porém, a Lua tem uma determinada velocidade que faz com que ela orbite o nosso planeta. E pessoal, por hoje é só. Valeu, um grande abraço.